Olá, eu sou a Marina. Olá, eu sou o João. Somos alunos do curso de Línguas para Relações Internacionais no Instituto Politécnico de Bragança. E neste momento estamos a fazer o estágio final de curso na Fundação Rei Afonso Henriques. E hoje vamos estar à conversa com o professor Acácio Pradinhos, professor de Expressão Corporal e Artística, encenador, artista plástico e, nos últimos anos, escultor de formas gigantes. Vai dar-nos a conhecer a sua história de vida, os seus projetos pessoais e profissionais e, acima de tudo, as suas ligações às tradições locais, onde é um interveniente ativo para as dinamizar e conservar. Professor Acácio, considera que ter nascido em Trás-os-Montes, uma região tão rica em tradições, foi uma vantagem em termos de recursos para fomentar o seu imaginário? Muito boa tarde. Claro, sem dúvida. Eu nasci em Trás-os-Montes, onde há tantas tradições, e nasci num bairro onde também pude beber algumas experiências que me ajudaram a perceber o mundo que me rodeia e que, de certa forma, influenciaram a minha imaginação para mais tarde me identificar com as tradições. Nasci no bairro de Além do Rio, perto do Fervença, um bairro muito semelhante com uma aldeia onde havia matanças de porco, onde havia também lareira para praticar as histórias que nasciam quase que por magia quando estávamos em frente ao fogo. Também tive a oportunidade de tomar conhecimento da tradição genuinamente bragançana, que é a morte, o diabo e a censura, que todos os anos, na quarta-feira de cinzas, se desenvolvia no bairro de Além do Rio e nos bairros periféricos, Cidadela, Além do Rio e bairro dos Romarigos. Que influência tiveram as experiências da sua infância na escolha do seu projeto de vida pessoal e profissional? Eu, na minha infância, eu funcionava como uma esponja. Nós, em certos períodos da nossa vida, somos esponjas que absorvemos as experiências e que as colocamos no seu devido lugar, catalogamos as experiências boas, experiências más, e que nos ajudam a crescer e a perceber o que é que nós gostaríamos de ser no futuro, de que forma é que a nossa realização pessoal e as nossas competências são usadas com tapés e medida e de acordo com a nossa paixão. Obviamente que as minhas experiências de infância fizeram de mim um cavaleiro andante pelas diferentes formas culturais e é graças a essa experiência acumulada e que aos poucos foi sendo compreendida sempre de diferentes maneiras, à medida que crescemos, entendemos e compreendemos de diferentes maneiras, mas sem dúvida tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância foram linhas orientadoras para a minha vida profissional e pessoal. Sabemos que a sua formação inicial foi em português e inglês. Como surgiu o seu interesse pelo teatro e as artes plásticas? Ora, muito bem, eu tive desde o meu nascimento e desde que eu tomei consciência que nasci no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, eu entendi essa coincidência como um bom presságio. E à medida que eu fui crescendo e à medida que eu fui lidando com as manifestações teatrais e quando chegava esse dia, se comemorava o Dia Mundial do Teatro, eu identificava-me muito como um privilegiado, alguém que havia uma premonição à volta dessa data. Entretanto, tive uma experiência fabulosa, a experiência mais interessante da minha vida, já posteriormente ao serviço militar. Eu não fiz o meu ciclo académico de forma continuada, houve uma interrupção e com 20 anos, 21, 22 anos, eu fui trabalhar para uma instituição de menores, tutelados pelo Ministério da Justiça, ISEDA, portanto uma escola de educação.
E foi aí que eu comecei a perceber o quanto o teatro podia ser uma ferramenta para eu lidar, para eu comunicar de forma diferente com os meus alunos. Posteriormente regressei à vida académica e no âmbito do meu curso conheci o Leandro Val. Depois de tirar e fiz várias experiências, tive várias experiências como ator e, acima de tudo, aderecista, construía adereços para as peças de teatro. Depois houve uma evolução, depois de terminar o meu curso, fui para Vila Real trabalhar numa companhia de teatro, a Filandorra Teatro do Nordeste, isto depois de tirar o meu curso de português e inglês. Entretanto, fui trabalhar para uma companhia de teatro, ingressei numa pós-graduação de expressão dramática e criação teatral e a partir daí comecei a lecionar expressões, a área das expressões, expressão dramática, teatro e também expressão plástica. A partir do momento que surge um convite para ingressar no ensino superior, professor de expressão corporal e artística, no Instituto Piaget de Macedo Cavalheiros e Mirandela, nunca mais deixei o teatro. Na Filandorra Teatro do Nordeste eu experimentei facetas de ator e cenógrafo. Comecei a construir todo o cenário que dava forma plástica às peças de teatro. E depois cheguei a Bragança, ao agrupamento de escolas de Emílio Garcia, onde tive conhecimento que havia um investimento muito forte, um envolvimento da escola na comunidade, nomeadamente no Carnaval e na Mascararte, Bienal da Máscara, e foi daí que surgiu o construtor de gigantes e formas gigantes e que se transformou num artista de arte efêmera, que vocês conhecem. Lançou recentemente um livro, Histórias e Narrativas da Tradição Oral Transmontana. O que o inspirou a fazê-lo? Muito bem, eu sempre tive uma grande paixão pela ruralidade, o mundo rural, as pessoas simples, aquela forma de falar e estar na vida, aquelas histórias que facilmente têm na ponta da língua, histórias que servem de exemplo, histórias que aconselham, histórias que elucidam para determinados comportamentos e essas histórias sempre me fascinaram e sempre tive uma enorme facilidade de as fixar. Então, quem tem a oportunidade de guardar essas histórias e enquanto eu gostava dessas histórias, tive a oportunidade de as recontar aos meus alunos em Izeda, quando eles estavam na fila. Enquanto professor, eu utilizava as narrativas de tradição oral para explorar ou potenciar a expressividade, as capacidades ao nível da oralidade. Portanto, e como eu transformei essas pequenas histórias em peças de teatro e que depois as utilizei para poder trabalhar com os meus alunos. E faço isso há mais de 30 anos, portanto fazia todo sentido publicá-las num livro. Disse que transformou histórias da tradição oral em peças de teatro. De que forma o teatro pode contribuir para a preservação das narrativas da tradição oral? Ora, muito bem, o conto é um género muito específico. É uma narrativa literária curta, que tem um princípio, um meio e um fim. Uma introdução, depois tem um desenvolvimento e um clímax. São histórias curtas, de fácil compreensão, e que podem perfeitamente ser transformadas em peças de teatro porque são de uma teatralidade riquíssima. Portanto, o teatro é uma estratégia como outra qualquer para promover o livro e a leitura e para preservar as histórias da tradição oral. Não importa como, o que importa é que se faça. Nós temos que convidar, estimular os miúdos
e os graúdos, mas mais os miúdos, para irem ao local onde estão depositados os livros, na biblioteca. Uma história é um caminho aberto para a imaginação, para a criatividade. É um estímulo, portanto, contada através da forma oral, que é mais genuína, ou através de uma peça de teatro, não importa. O importante é contá-las e tirá-las dos livros. E como fez a recolha das histórias para o seu livro? Entre elas, qual é que é a sua preferida? Eu tive, ao longo da minha vida, fui guardando histórias, sempre tive uma grande facilidade em memorizar as histórias. Em 2005 tive um convite muito interessante para ingressar, para promover um projeto no âmbito dos municípios da Terra Quente Transmontana, e que se chamava Aprender a Ler na Vida da Terra Quente Transmontana. Portanto, nesse projeto eu tinha que percorrer os 5, portanto, vê se não falha, Macedo Cavaleiros, Mirandela, Vila Flor, Alfândega da Fé e Carracedo de Anciães. Eu tinha que percorrer essas partes da Associação do Município da Terra Quente Transmontana e recolher histórias para depois as contar ou dramatizar com os meninos. Obviamente que depois desse manancial que eu guardei religiosamente, fazia todo o sentido. Entretanto, como aluno do ensino superior, de um curso de línguas, eu precisei de ir ao terreno, no âmbito de certos trabalhos académicos. Pronto, no fundo, toda a minha vida foi um conjunto de oportunidades para recolher histórias e que fazia todo sentido eu também virar contador de histórias e compilador de histórias, como fizeram o Perrault, os irmãos Grimm, o Teófilo Braga. Graças a eles as histórias chegaram até aos nossos tempos. Qual é a minha preferida? Há uma história fabulosa que me contaram em Carracedo de Anciães, que é contada em Carracedo de Anciães, mas também é conhecida aqui na nossa zona, no nosso concelho e na nossa cidade, que é a história da velha espertalhona. É uma história que tem mais de 100 anos. Há registros que essa história foi publicada há mais de 100 anos. Foi recentemente editada pela Alice Vieira, que é a história de uma velhota que foi assaltada, estava a ser assaltada e quando viu que efetivamente tinha um ladrão em sua casa, resolveu contar-lhe uma história. Ó senhor ladrão, sente-se aqui que eu quero contar-lhe uma história. O ladrão ficou surpreendido e a senhora contou-lhe uma história que tinha acontecido ao filho dela. E então era o filho que tinha medo do dentista, e então sempre que ia ao dentista ele gritava: socorro, acuda, que me querem matar! Socorro, acuda, que me querem matar! Tanto gritou que, sem o ladrão se aperceber, ela foi alertando os vizinhos que tinha um ladrão em casa, e ao ponto de, com essa história, ter chamado os vizinhos e para prenderem o ladrão. É das histórias que eu tenho dramatizado mais vezes, e é uma das histórias mais fascinantes. Também tem muito a ver connosco, porque estamos ainda sofremos deste flagelo dos assaltos às pessoas que estão em casa, idosas, levadas a cabo por ladrões sem escrúpulos. Acha que através do seu livro pode eternizar histórias que já se encontravam esquecidas? Não tenho a menor dúvida. Histórias que já se encontravam esquecidas, eu tive a sorte de encontrar algumas. Foram contadas por senhoras e por senhores com mais de 80 anos, portanto merecem todo o estatuto de histórias antigas. A história da raposa e do lobo é secular, portanto, e que de certa forma a história do interesseiro também muito gira. A história das tavernas, em que nós somos transportados. As tabernas eram, no seu tempo, as redes sociais da época. Não havia redes sociais, não havia televisão, as pessoas iam para a taberna saber as novidades. Pronto, como eu já disse, Perrault, o irmão Grimm, La Fontaine, Hans Christian Andersen, todos esses o nosso Teófilo Braga, o conselheiro Pedroso aqui da nossa região, são pessoas que tiveram o cuidado e cumpriram um papel muito importante.
compilaram, transformaram em livro, transportaram para o livro histórias da tradição oral, que por serem da tradição oral e andam de boca em boca, correm riscos de se perderem. Perdem-se, não se perdem na totalidade, mas vão-se deturpando. Quem conta um conto, acrescenta um conto. Portanto, o facto de eu ter transportado para o livro histórias da tradição oral transmontana, transformadas em peça de teatro, vão ser, de certa forma, exploradas, sendo eu professor, farei todo cuidado em as levar a quem de direito que as possa transformar em peça de teatro, abrir novas formas de promover a curiosidade e, de certa forma, fazer um trabalho que num ponto de vista etnológico me deixa perfeitamente satisfeito e com um sentimento de missão cumprida. Que importância têm as tradições na região e para a nossa região? Ora bem, na nossa região as tradições têm um papel fundamental. Portanto, representam a ligação óbvia entre o passado, o presente e o futuro. Nós temos que conhecer as nossas raízes. Quem não conhece as nossas raízes não cria vínculos fortes com o seu território. No caso de alguém com responsabilidades culturais, no meu caso e outras pessoas que se dedicam à causa cultural, poder fazer algo para as promover e para de certa forma, recuperar a pesquisa sobre essas raízes enche-me de orgulho. Portanto, nós temos um património riquíssimo do ponto de vista gastronómico e cultural e devemos ter orgulho nele. É a nossa marca, é a nossa identidade, é aquilo que nos distingue dos outros. Nós não somos melhores nem piores, as nossas tradições não são melhores nem piores, são diferentes e são nossas. São um bocado, de certa forma, o resultado de todos os povos que passaram pelo nosso território, deixaram as suas marcas e fizeram aquilo que nós somos hoje. Nós temos a obrigação de conhecer o nosso território, conhecer as nossas tradições e, então, vivê-las é o melhor que podemos fazer. Considera que as tradições se têm vindo a perder com o passar dos anos ou que têm surgido cada vez mais iniciativas para as preservar? E qual a importância de dar a continuidade a esse trabalho que tem sido desenvolvido? Ora, muito bem, eu estou perfeitamente a favor de tudo aquilo que tem sido feito para promover. Não é verdade que as pessoas, que quem tem obrigações, estou a falar do poder político instituído, quem está neste momento à frente do município de Bragança, e falo do território todo em geral, mas o que eu conheço, Bragança tem feito uma aposta louvável, notável na preservação e na recuperação das tradições. A todos os níveis, não podia fazer melhor. Portanto, todo o território já percebeu que temos aqui uma enorme alavanca para o sucesso. Nós somos um território de baixa densidade populacional, temos cada vez menos jovens e é importante que nós consigamos gerar riqueza, gerar pontos de interesse para que pessoas de fora visitem o nosso território e deixem divisas. Portanto, nós sabemos que está aí a chave do nosso sucesso e do nosso, de certa forma, do nosso futuro. Temos tradições ao nível da gastronomia, são feitas feiras que promovem os nossos produtos endógenos, são feitos desfiles, eventos, temos um castelo, é feita uma festa da história que, de certa forma, atrai milhares de pessoas à cidade de Bragança, são envolvidos, o município aposta no envolvimento
dos jovens e das pessoas da cidade de Bragança. Para quê? Para eles entenderem o que é a nossa história e, de certa forma, para eles também serem protagonistas e serem responsáveis de todo este salto qualitativo no sucesso da nossa, na sequência, no seguimento do sucesso do nosso território. Temos desfiles de carnaval, o carnaval transformou-se, e bem, no desfile Luz Igual aos Caretos. São figuras poderosas da nossa tradição, máscaras e mascarados, que, de certa forma, são convidados pelo município a participar. Há neste momento milhares de caretos, milhares de fatos de caretos e máscaras em casa das instituições, porque foram convidadas pelo município a aderir. A Feira do Botelho e das Casulas, por exemplo, o festival, é um festival que tem ganho grande impacto. O Botelho passou a ser uma referência no nosso território pela magia da sua elaboração, pelo impacto que tem também e pela forma como representa a nossa capacidade de resiliência. O Botelho é feito de restos. Depois de retirar do porco tudo aquilo que havia de bom e de comestível, ainda sobra qualquer coisinha, uns ossinhos, um espinhaço, uma coisinha, e então junta-se tudo na bexiga e faz-se uma iguaria que se transformou hoje em dia numa referência gastronómica do nosso território. Somos ou não somos um povo com capacidade de imaginação e com capacidade de resposta às adversidades? Sem dúvida. Sabemos que existem ao longo do ano, nomeadamente entre outubro e a época da Páscoa, vários eventos que têm em vista a preservação e divulgação de tradições e costumes que já vêm dos tempos ancestrais. Qual é que é a linha cronológica destas festas e qual a simbologia por detrás delas? Muito bem. Nós temos aqui no nosso território tantas festas e tão ricas, e cada qual com a sua especificidade. Eu tenho o privilégio de as conhecer quase todas. Em algumas até dei o meu contributo, nomeadamente no Carnaval, no Entorno dos Calheiros de Podença, onde eu faço aquela escultura, fiz aquela escultura durante 4 anos, que foi um upgrade também na festa. No Carnaval dos Caretos de Bragança, também faço a escultura que se queima no final. Há em Salsas, na altura dos Reis, também a queima do Ano Velho, que é uma escultura gigante. Isto são situações, upgrades. No fundo, não houve nenhum tipo de adulteração nem deturpação das tradições, houve apenas uma evolução, porque as tradições não são estáticas. As tradições precisam de ter, com todo o respeito pela matriz principal, mas as tradições também precisam de piscar o olho às pessoas que nos visitam e que podem cansar, saturar de ver sempre a mesma coisa. De qualquer forma, tem que haver respeito por aquilo que é nosso, que é tradicional, que é genuíno, mas de qualquer forma temos que ir acrescentando mais qualquer coisa. Desde outubro, no dia, portanto, no Halloween, no dia 31 de outubro, quando em Sidões se comemora a festa da cabra e do canhoto, na aldeia de Sidões. É uma festa tradicional de origem celta. Atenção que a aldeia de Sidões tem 18 habitantes e por esta altura surgem de todos os lados pessoas, às centenas, aos milhares, que enchem de vida e de cor aquela pequena aldeia. Portanto, é uma festa que surgiu na tradição do Halloween e espalhou-se pelo mundo através dos celtas. Portanto, o povo celta habitou, há algum tempo, atrás dos montes, várias tribos, e uma delas, portanto, os Duelas, até ocuparam a região de Bragança, de Vinhais até às Astúrias. Portanto, esta tradição, no 31 de outubro, os celtas comemoravam o Samhain, acendiam uma grande fogueira para se despedirem da estação clara, portanto, o bom tempo, e preparavam-se para a estação escura, o bom tempo. Portanto, esta é a primeira festa, que depois avança. 13 de dezembro temos em São Pedro da Silva
a festa de Santa Luzia, do Velho da Gualdrapa. Depois saltamos para as festas dos rapazes, que vão a Bleda, Vargem, Pinela, Parada de Infanções, Grijó de Parada, Travanca, Torre Dona Chama, e depois 31 de dezembro, Valde Frades. Depois Vila Boa do Zilhão, também festa dos rapazes, 25 e 26 de dezembro. Em Constantin, a festa de São João Evangelista. Também em Val de Porco, aqui sim, Mugadouro, dia 25 e 1 de janeiro, Natal e Ano Novo, a festa do Velho. Em Bressó, em Valverde, a festa dos velhos em Bressó, a festa do Careto em Valverde, e uma festa extraordinária, que é a festa do Santo Estevão e do Chocalheiro de Bem-Posta, também para os lados de Mugadouro. Pronto, nós temos, depois a seguir entram as festas dos Reis, que Bassal, Rio de Nor, Salsas e Rebordeirinho. Estamos em janeiro. E depois, de domingo a terça-feira de Carnaval, aparece Pudense, Santulhão, Vila Boa do Zilhão, e temos em Freixo de Espada à Cinta, o Enterro do Entrudo. E depois entramos em duas festas que estão a ganhar um grande impacto. Uma delas, Vinhais, que é a morte, portanto, o dia da morte e dos diabos, 1000 diabos à solta, e de uns tempos esta parte, a Associação Fisga e a Academia Ibérica da Máscara estão a tentar recuperar a morte, o diabo e a censura nos bairros periféricos da cidade de Bragança. O bairro lá no Rio, onde eu vivi, onde eu assisti ao vivo a essa passagem, a esse ritual da passagem a morte, o diabo e a censura, que perseguiam as raparigas, que as incitavam estas três figuras do castelo, das muralhas da cidadela, e gritavam: ó morte, ó diabo e a censura, tira a xixa da panela, deixa lá a gordura, tens para o parito vir aqui. E então os mascarados corriam por todos os lados à procura da rapariga para a chicotear. Entretanto, aquilo que convém dizer, nós encontramos nestas festas raízes milenares, não é? Festas que se faziam em Roma, em honra do deus Saturno, as Saturnais romanas, e nas Lupercais, celebradas em honra de Pan, o protetor dos pastores e dos rebanhos. Portanto, estas práticas festivas tiveram sempre um cariz profano e foram sempre associadas ao solstício do inverno e à agricultura. Portanto, em Trás-os-Montes, o ciclo dos 12 dias, que começa no Natal e acaba nos Reis, e depois o período do Carnaval. Portanto, são períodos de fortes celebrações, onde há as chamadas os rituais de passagem celebrados. Portanto, os rapazes comemoram as suas festas, onde são feitos uma quantidade de tropelias que, de certa forma, os preparam para a idade adulta. As festas dos rapazes são manifestações pagãs que se vivem por todo o Nordeste transmontano e simbolizam a emancipação dos jovens que nestas festas participam. São rituais de fecundidade e de passagem. A passagem da puberdade à idade adulta. Portanto, é preciso também perceber que a própria comunidade envolve-se de tal forma nestas festas, que também são uma maneira de se revitalizar e fortalecer os laços, os vínculos afetivos tão importantes nesta época. Estamos na altura do Natal, é a altura da família, é a altura em que estamos no rigor do inverno, há uma relação de proximidade muito, muito forte, e estas festas servem perfeitamente para manter viva a tradição da família. As festas dos rapazes acontecem um bocado por toda a Terra Fria, a sua origem é remota, quiçá muito anterior à cristianização da Península Ibérica, e são celebrações pagãs do solstício de inverno, e que se espalham por todo o território. Portanto, temos uma terra riquíssima
em festas. Estando numa região fronteiriça e havendo tantas semelhanças entre as tradições transmontanas e as do país vizinho, tem sido feito algum trabalho para as aproximar? Tem sido feito um trabalho notável. Eu acho que neste momento as festas já não vivem umas sem as outras. Há uma permuta constante entre os grupos do nosso território e os grupos do lado de lá. Não há uma festa, não há um desfile de máscaras e de mascarados em Bragança que não integre uns convidados de honra vindos da vizinha Espanha. E vice-versa. Isso é fabuloso. E então, a afinidade é tal que, neste momento, há uma candidatura ibérica, candidatura ibérica das mascaradas de inverno a património imaterial da humanidade. São 51, atenção, 51 festividades dos dois lados da fronteira que envolvem manifestações e rituais com máscara. Abrange um conjunto de 51 festividades, 31 festividades do lado de Portugal e 20 do lado espanhol. Portanto, o que é que se pretende? Pretende alcançar a classificação destas festas como, à semelhança dos caretas podense, património imaterial da humanidade. Pelos vistos, falta apenas um parecer aqui da nossa Direção-Geral do Património Cultural, porque do lado espanhol, na altura em que esta notícia vingou, portanto, já estava tudo tratado. Portanto, a partir do momento que nós tenhamos o parecer da Direção-Geral do Património Cultural, podemos partir para a inscrição das mascaradas no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Portanto, estamos perfeitamente em sintonia dos dois lados da fronteira. É mágico ver, é muito salutar ver este sentido comum de promover as nossas festas como se fossem únicas. É uma identidade, é algo que nos aproxima, aquilo que nos une, haverá algumas diferenças, mas aquilo que nos une é muito mais forte do que nos separa e acabamos por partir de mãos dadas para o alcance deste selo que nos vai trazer prestígio e novos visitantes ao território, que é isso que nós queremos. Exato, muito bem. Então, professor de expressão corporal e artística, encenador, artista plástico e, nos últimos anos, escultor de formas gigantes, de todos estes trabalhos, qual foi o que lhe deu mais gosto a fazer e qual é que foi o mais desafiante? Ora, muito bem, vocês sabem que nós temos formas de estar na vida, cada um tem a sua forma de estar na vida, cada um escolhe essa forma de viver o seu dia-a-dia. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em educar, em formar, e tudo aquilo que eu fiz foi sempre numa perspectiva pedagógica e escolar. De repente eu fui retirado da minha zona de conforto e fui retirado da minha sala de aulas e fui empurrado para o mundo. De repente eu fui exposto à frente de milhares de pessoas, pessoas críticas, pessoas atentas e outras desatentas, porque o mundo é feito de pessoas boas e pessoas más, pessoas que dão críticas construtivas e outras que destroem tudo e todos. Mas de qualquer forma, quando eu, professor de teatro, comecei a vender a alma ao diabo, por assim dizer, eu sou construtor de diabos para queimar. Essa aventura começou no teatro, como cenógrafo, mas a uma escala de uma sala de espetáculos, e de repente eu vou para a rua construir esculturas gigantes de 5 metros, 6 metros e 7 metros e meio, que é o caso da escultura de Bragança. Essa escultura é vista, fotografada por milhares de pessoas, e quando eu comecei a fazê-las, nunca pensei que pudesse até mesmo sair do universo do Restituto de Bragança. Eu depois acabei por fazer, nestes últimos 10 anos, tenho feito esculturas em Bragança, em Salsas, em Podense, em
em Mirandela, agora numa recuperação da tradição do Serrar da Velha, queima uma velha gigante. Queimava-se uma velha pequena, mas de repente ganhou forma. E também o surgimento de uma tradição para os lados de Moncorvo, na Cardanha, que é a festa. Portanto, também surge uma tradição para os lados de Moncorvo, na Cardanha, que é o entrudo lagarto. Portanto, uma escultura com 5 metros, que também arde perante os olhos das pessoas. O artista tem o seu mundo, numa determinada fase constrói para si, para os seus gostos, para a sua família, para os seus alunos e para os seus amigos. De repente, transportar a minha obra para o mundo exterior foi violento, mas foi desafiante. Isso implicou uma preparação, implicou uma evolução técnica, como dizem os futebolistas, técnico-tática. Acabei por dominar melhor os materiais, porque estamos a falar de esculturas que são esteticamente belas, mas não passam de ferramentas ou objetos para queimar. Para além do belo e do estético que a escultura representa aos olhos dos visitantes, há também que pensar que aquela forma de arte que representa o demónio, ou que representa um monstro, ou que representa, no caso do carnaval, do entrudo, representa tudo aquilo que é mau. Sabemos que o período do carnaval é um período propício ao pecado, aos excessos, a todos os níveis. E também sabemos que a partir de quarta-feira de cinzas entra outra realidade. Há o pagão e ao cristão, ao profano e ao religioso. Até um determinado período nós temos liberdade para os excessos, mas chega uma altura em que temos que nos penitenciar, temos que nos arrepender. Agora, há uma figura que simboliza o fim desse ciclo. Tudo o que é mau está ali concentrado. E então, faz-se, que é o caso de Pudense, faz-se uma figura que representa o entrudo e que simboliza todos os males, todos os excessos que se cometeram. Ao queimar, digamos que está tudo perdoado e vamos começar a penitenciar-nos, porque vem aí a quaresma e temos que jejuar. Pronto, no fundo, todas estas provas violentas a que eu fui submetido como professor de expressão corporal e artística numa sala, num universo cúmplice, intimista, restrito, de repente vai para o exterior e é exposto aos olhares de quem passa e de quem tem boca para criticar. Pergunta-me qual foi o maior desafio. Eu tive efetivamente, ao longo destas quase 20 esculturas gigantes que eu já fiz, e aqui este duende, que é um trasgo, uma figura também mágica aqui do nosso território, uma espécie de gnomo que vive nas montanhas, escondido, mas faz uma série de disparates. O maior desafio que se me cruzou nesta experiência, para além, a partir do momento que se domina a técnica e que nós somos donos e conhecedores das técnicas e dos métodos de execução de gigantes, tudo se torna mais fácil. Mas no início, quando efetivamente nós porque temos que lidar com orçamentos, porque temos que investir em meios materiais para executar o boneco, temos que convidar pessoas para nos ajudar, porque as pessoas às vezes esquecem-se que nós somos artistas em part-time. Eu tenho obrigações para com a minha escola, que me pagam ordenado, e eu não posso andar a abandonar a minha escola para me dedicar a fazer bonecos. Tenho que fazer isto de forma faseada, com algum critério, com uma gestão pessoal. Também tenho família, portanto é importante que nós façamos uma gestão equilibrada do nosso tempo
e que não entremos em colapso por querer-se marcar o mundo. Eu tive uma situação em Pudense, a primeira escultura que eu fiz em Pudense, as pessoas não queriam queimar a figura, o careto. A figura que eu comecei a executar representava é uma escultura que representava uma figura humana que representava mais ou menos um careto. As pessoas não percebiam, não queriam que se queimasse o símbolo. Para eles, agora já se queima um careto que é uma réplica de careto gigante. Foi a última escultura que eu fiz, que ainda hoje fazem réplicas, era um careto pintado, gigante, pintado com as riscas do careto como sem qualquer problema. Agora já há essa aceitação. Aceitação quanto basta. Mas no início, elaborar uma figura que representasse um careto e queimá-lo, caía mal. Não se queima o nosso símbolo. Eu tive um bocado de dificuldade em explicar às pessoas que não se queimava o símbolo. Queimava-se o demónio, ou o carnaval, ou o entrudo chocalheiro, que não quer ser queimado. E, para não ser queimado, disfarça-se de qualquer coisa, nomeadamente de um careto. Portanto, não é o careto que se queima, é uma figura que se vestiu de careto para que ninguém o descobrisse, para que ninguém o queimasse. Portanto, esta narrativa foi bastante complicada de transmitir às pessoas que me viam construir a figura e que não gostavam da ideia de queimar. Esse foi o maior desafio. Não foi o que me deu o maior prazer, porque as obras que executo em Bragança são penso eu, uma excelência, porque tenho condições, porque tenho meios, dão-me condições, o município de Bragança investe nessa construção. Portanto, quando há um conjunto de situações, de condicionantes que ajudam o artista a estar feliz, a estar realizado e a produzir aquilo que sabe, aqui à porta de casa tudo se torna mais fácil. O último careto que eu fiz, a última figura gigante, o último diabo, que presta homenagem aos caretos da Aveleda. Tenho uma relação de cumplicidade muito boa com um grande mascarilheiro, Isidro Rodrigues, faz máscaras genuínas, tal e qual como se faziam no passado, e então eu resolvi prestar uma homenagem aos caretos de Vares, nomeadamente às máscaras de Vares. O diabo tem uma máscara gigante de um careto de Vares nas mãos e contempla fascinado. Ele admira os caretos, porque os caretos têm o diabo no corpo. Então coloca-se esta questão: mas quem é que tem o diabo no corpo? São os caretos que possuem o diabo, ou é o diabo que possui os caretos? É nesta dinâmica que eu costumo divertir-me a construir as minhas imagens, e essa foi sem dúvida a grande obra e a que mais prazer me deu. Portanto, foi a última. Tem novos projetos para o futuro? Pobre do artista que não tem projetos. No dia em que a minha mente fechar para novos projetos, é muito mau sinal. Esta pandemia abalou, mas não deu cabo de nós. E o que a pandemia vai conseguir fazer é que nós, quando regressarmos, vamos tão ávidos de criar, com as energias criativas tão vivas que podemos fazer milagres. Eu neste momento estou à espera que a Covid nos dê condições de trabalhar, e estou a preparar uma figura gigante para Espanha, para Alijar del Infantado. Portanto, dentro dessa permuta, dessa partilha de conhecimentos, eu fui desafiado para fazer um símbolo. Ainda vamos esperar que a pandemia nos dê nos permita fazer planos, porque não vale a pena a esta distância estar a pensar que vai ser possível, mas vamos tentar, dentro dos possíveis, criar uma escultura que represente um símbolo da tradição de máscaras e mascarados
da nossa vizinha Espanha, aqui perto. Portanto, que fica perto de Lyon e, por norma, também acolhe os nossos grupos e também manda aos seus grupos. Portanto, é importante dizer que os grupos estão de mão dada com o poder. Portanto, os grupos não se podem deslocar sozinhos, os grupos não se podem manter sem haver um apoio por parte do poder, dos municípios e das entidades oficiais. Portanto, é esse o meu grande projeto, para além de continuar a fazer teatro com os meus alunos. Este ano o teatro escolar vai ser feito de forma virtual. Preparamos uma peça de forma virtual, ensaiamos de forma virtual, portanto, tudo através de videochamada. Portanto, haja imaginação, haja saúde e energia que as coisas aparecem. Os meus projetos, o meu maior projeto é ser feliz. Professor, muito obrigado. Foi uma ótima entrevista, é muito enriquecedora e obrigada pelo seu tempo. Muito bem, foi um grande prazer e disponham sempre. Obrigada. Obrigado. Bem, temos aqui um exemplo do meu trabalho. Temos aqui um trajo, que é uma espécie de duende. É uma figura com poderes mágicos que vive nas profundidades das florestas transmontanas. Remete-nos para os duendes, uma espécie de druida, mas é, acima de tudo, uma figura interessante, feita em pasta de papel e papel embebido em cola, com a ajuda dos meus alunos dos cursos de animação sociocultural do agrupamento de escolas de Emílio Garcia. Temos aqui uma tentativa. Bragança não é, nem nunca foi, um território de gigantones. Isso é mais na nossa vizinha Carrasé de Anciães, os famosos zíngaros que em tempo nos visitavam. Esta máscara é colocada em cima de uma estrutura e atinge 3 metros de altura. Portanto, é um careto gigantone. Esta máscara está inspirada também nas máscaras genuínas do Isidro Rodrigues, portanto foi pintada por ele e de certa forma é também uma maneira de mostrar as tradições ligadas à máscara aqui do nosso território. Portanto, tem um traje de careto gigante e faz as delícias dos nossos visitantes, que é para ser usada nos desfiles. Aqui deste lado temos uma espécie de Fiona. É uma espécie de homenagem que foi feita à cultura africana, por assim dizer. É uma troll, ou uma espécie a esposa do Shrek, a Fiona, gigante, e quando foi feita era para ser a esposa daquela outra personagem. E são de certa forma trabalhos que estão aqui na Fisga, mas são trabalhos feitos no âmbito das minhas responsabilidades de professor da área de expressões do agrupamento de escolas de Emílio Garcia. Portanto, estas esculturas são feitas para a Bienal da Máscara, a Mascararte. Temos aqui penduradas estas máscaras que representam a morte e o diabo. São máscaras para ser usadas com um estandarte, portanto são usadas portanto, por cima da cabeça das pessoas, e também elas representam a morte, o diabo e a censura, que são tão emblemáticas aqui na nossa cidade. As tradições ligadas a estas 3 figuras estão a ser recuperadas.
com a ajuda da Academia Ibérica da Máscara, com a ajuda da Junta de Freguesia e com a preciosa colaboração do IPB. Portanto, nós estamos a tentar sensibilizar os alunos para a importância, para conhecerem esta tradição e para que eles vistam um bocado o papel das senhoras, das donzelas que em tempos passados faziam a vida negra a estes mascarados, chamando-lhe nomes e provocando-os. Portanto, elas são as figurantes nessa aventura. Neste momento, a Fisga tem, dentro daquele investimento que eu falei do município, o município fez um enorme investimento fomentando ou provocando as instituições, as coletividades para executarem trajes que tenham a ver com as personagens do nosso território. Caretos de diferentes localidades, máscaras da morte, do diabo e da censura, para depois participarem no desfile e cada um tem o seu estandarte para se identificar. Aqui temos a Fisga, aqui temos o exemplo da censura, do diabo e da morte. E outras figuras feitas por alguns indivíduos que frequentam a Fisga, porque a Fisga tem associados, tem, por assim dizer, utentes, que para além do grupo de teatro que nós costumamos fazer e que nós fazemos peças regularmente, também nos dedicamos à elaboração de máscaras para os nossos trajes.